louvando a Deus, o nosso Senhor, e começarmos essa nova série a respeito do exílio chegou, mas o Senhor reina. Que bênção. Vamos então começar com esse texto, um versículo apenas em Ezequiel. Eu gostaria que os irmãos abrissem então as Bíblias em Ezequiel capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 28 juntos. Ezequiel 1, 28. Aliás, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, depois nós leremos durante a mensagem novamente. Vamos ficar em pé para ouvir a palavra de Deus. Diz assim um texto: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Essa era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Feche teus olhos. Ó Deus Santo, nós buscamos a Tua presença nessa manhã, nós já oramos, cantamos, e agora nós queremos ouvir a Tua voz ao nosso coração. Que o Senhor abençoe Teu servo para trazer essa meditação, Senhor, essa exposição da lição, a introdução da lição. E cada irmão aqui tenha, Senhor, o seu coração edificado em nome de Jesus, em face da situação que o mundo vive, que vivia na época de Ezequiel, que vive na nossa vida. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e reina e dirige toda a história, e que nós tenhamos essa confiança em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Ezequiel foi um profeta usado pelo Senhor e ele levou essa mensagem, uma mensagem não muito fácil na época, pois ele estava vivendo exatamente o momento onde havia o declínio dessa nação, a nação que na época de Davi e Salomão era outra época, né? Vamos dizer, pelos olhos humanos, é uma nação que se fortalecia e que estava diante de Deus e construiu o templo, construiu a cidade. E agora nós vemos uma situação bem diferente, é a situação onde Jerusalém seria destruída e o povo no exílio. E o povo estaria no exílio durante um bom tempo, 70 anos. E isso aconteceu em função do pecado daquela nação. Jerusalém fora tomada e ela seria completamente destruída. Uma parte do povo estava ali no exílio, outra parte estava na cidade de Jerusalém, mas veria aquela destruição final da capital, daquela belíssima capital. E o povo ficaria aprisionado, exilado na Babilônia durante o período determinado por Deus. E depois desse tempo, o Senhor proveria uma restauração e reconstrução da terra. E o J. Mar Lima, ele diz assim: em vez de manter uma religiosidade inadequada com o templo contaminado, o Senhor, que é santo, prefere restaurar completamente o cenário com vistas a habitar para sempre com o seu povo. Então nós temos aqui um livro que apresenta essas situações e em várias visões, em um grande número de visões que o Senhor deu ao profeta. E o versículo acima, o versículo que nós lemos, ele é o final da primeira visão e termina com o profeta ali prostrado diante da glória de Deus. E para executar o plano da redenção, o Senhor então usaria e usa o seu poder para destruir a cidade e reconstruir novamente. A proposição, então, meus irmãos, é que a destruição e a reconstrução da cidade é feita diante da glória de Deus. A destruição e a reconstrução da cidade e da nossa vida é feita diante da glória de Deus. E o que o versículo nos mostra, então, sobre isso, sobre a glória de Deus? Em primeiro lugar, a glória do Senhor estava ali presente diante da chuva, não é assim? Diante da calamidade. Então leia comigo o versículo 28 novamente. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Então até aqui, nós percebemos aqui, em primeiro lugar, que o Senhor estava ali presente na calamidade, na chuva. O texto diz que a glória de Deus, como o arco que aparece durante a chuva, o arco de Deus, que foi colocado lá na época de Noé, no momento danoso, no período de maior, vamos dizer, destruição da terra, né, todo aquele dilúvio que foi tomado, e aquela chuva destruiu a humanidade toda.
por causa do pecado. Ficou ali, não é a sua família, mas o restante da humanidade toda pereceu naquela chuva. Mas Deus não estava longe. Quem sabe aqueles que estavam ali na chuva, estavam vendo o dilúvio chegar, pensaram assim, Deus não existe, Deus não está aqui. Né? A visão de Ezequiel mostra como o aspecto do ar que aparece na nuvem em dia de chuva, no dia da chuva. Ou seja, Deus estava presente ali com Ezequiel, com o povo de Jerusalém, estava presente também na época de Noé, naquele dilúvio que aconteceu, que destruiu todo mundo. Afinal, o dilúvio foi mandado por Deus mesmo para executar o seu plano, o plano de ter um povo santo, um povo separado. Então, Ezequiel, ele é chamado para profetizar nessa época, né? O autor até coloca assim, né? Olha, Ezequiel foi preparado, ele é sacerdote, foi preparado para servir no templo, mas aí ele vai pregar sobre a destruição do templo. Então, esse é o momento, Ezequiel vai profetizar sobre a destruição da cidade de Jerusalém, mas com a presença de Deus. Era Deus fazendo a limpeza necessária para a restauração do povo, para a restauração da igreja. E o povo estava ali, já alguns na Babilônia, quando Ezequiel começou esse papel profético, e a cidade ainda mantinha ali alguma esperança de retorno desses exilados, mas Deus ia destruir a cidade, totalmente. Ezequiel, então, levava essa palavra de Deus, dizendo que a cidade seria destruída. E vocês acham que o povo queria receber essa mensagem? Não, né? É claro que eles lembravam da grande Jerusalém, do rei Davi, da nação poderosa. Eles iam aceitar Ezequiel falando, pregando que tudo seria destruído, não é? Como pode a cidade de Deus ser destruída? Isso ocorreu em função do pecado do povo diante de Deus. E também mais à frente, na época de Jesus, o mestre diz que o templo de Zorobabel seria destruído. E a cidade de Jerusalém, de novo, seria destruída, o que aconteceu depois, no primeiro século ali, depois da partida de Cristo, de Jesus ir aos céus. Não é? Entretanto, a ênfase de Jesus, na conversa que ele teve com os discípulos, foi a seguinte, João 2,19, Jesus respondeu, destruí este santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Então, Jesus, agora, ele falava do templo, que todos estavam olhando, mas ele colocava um sentido maior, ele estava dizendo sobre o seu próprio corpo como o templo, que seria destruído. O povo ia mandar Jesus ao Calvário, não é? Nesse sentido. Essa destruição representava algo maior, o partir do corpo de Cristo representava algo maior, porque na sua crucificação ele venceria esse grande pecado que traz o mal para a sociedade. Por causa do pecado, a cidade e o templo foram destruídos. E por causa de Cristo, isso seria restaurado mais à frente. Jesus se entregou por nós. E o corpo dele foi ali entregue na cruz para mudar a história. Entretanto, a diferença então que Jesus fez aqui, que Jesus colocou, era para se colocar no lugar do seu povo. A entrega de Cristo ali não seria a mudança completa da história. Pois a sua morte, a destruição do seu corpo, vamos dizer assim, o seu corpo ser partido, seria para que a história fosse completamente mudada. Claro que hoje, meus irmãos, o pecado continua destruindo. Nós percebemos isso claramente. Nós olhamos para o mundo, as maldições presentes no mundo, elas ocorrem em função do pecado, em função da maldição do pecado. Ezequiel disse para o povo, olha, continua aí. Continua vivendo no exílio. Nós vamos depois passar por algumas profecias, mas ele trazia essa mensagem, continue e viva no exílio, viva onde vocês estão nesse momento. E hoje assim também, a igreja também vive, nós vivemos num mundo caído, em um mundo que está caminhando para a destruição, mas ainda não é o final, ainda não é o fim. E assim eu vou para a segunda parte que esse versículo nos ensina, que a glória do Senhor está acima da chuva, acima da calamidade. Vamos ler comigo de novo, Ezequiel 1:28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Veja até aqui. Então, ele está falando então que veja, a glória do Senhor estava ali na chuva, mas ela estava também em redor, ela estava em todos os lugares, ela estava acima. Em segundo lugar, então, Deus, o Senhor, está presente não só na chuva, mas Ele está acima. O resplendor em redor do arco.
Apesar da situação de calamidade que tomaria conta de Jerusalém, Deus estava acima de tudo aquilo. O arco no céu, é claro, que nos lembra da aliança que Deus fez com o seu povo. E quando Noé, depois de passar da chuva, então, e ele pisou de novo na terra seca, o Senhor mostrou para ele esse arco como uma aliança que ele faria com o seu povo, que não mais destruiria o mundo com água. Então a destruição poderia até vir sobre Jerusalém, como Ezequiel pregava e falava, porque Deus o ordenara fazê-lo. Mas a restauração também seria possível por causa da graça de Deus, por causa da aliança do Senhor. Aquela limpeza feita por Deus se seguiria para um período de sol, um período de luz, um período de claridade. Não é bom quando passa uma chuva e a gente vê o arco no céu e a gente vê o sol brilhando, e a gente não tem esse sentimento e nos vem essa mensagem de que Deus está restaurando, Ele vai restaurar completamente esse mundo caído? Não é uma grande bênção? A glória do Senhor resplandece, ela tira toda a treva, tira todo o pecado. Jesus Cristo, veja, não ficou no túmulo, apesar de ter ido lá, eles destruírem o corpo dele, terem partido o corpo de Cristo, ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E voltando lá em João 2,19, ele disse isso. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Que bênção, meus irmãos. Ao 3º dia, Jesus Cristo, o templo perfeito, foi reconstruído com seu corpo agora glorificado, um corpo diferente. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu todos os inimigos. E essa é a esperança que nós temos. Um simples versículo, um único versículo nos mostrando que existe, então, a destruição, porém, existe a reconstrução. Hoje, apesar da igreja ainda viver na Babilônia, ou seja, nessa terra caída, a esperança é de restauração plena, completa. Além de uma reestruturação espiritual, o Senhor prometeu ao seu povo uma reconstrução completa. E voltamos em Apocalipse 21, versículo 1, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Percebe o que Apocalipse nos diz? Nós teremos uma mudança não só na nossa alma restaurada, plena, mas nós teremos uma mudança física também. Vi novo céu e nova terra, e a cidade que desce do céu, uma cidade agora santa, completa. Deus vai mudar esse mundo, Deus vai reconstruir tudo para a glória dele. Apocalipse também diz, e nós lemos esse texto mais cedo com o pastor Marcelo, que não haverá nem necessidade de sol naquela terra, pois a glória do Senhor ilumina toda a cidade. Ezequiel viu a glória do Senhor na chuva e acima dela, e nos seus arredores. Os discípulos viram a glória do Senhor em Jesus, pois viram a sua glória, glória como do engenho do Pai. E nós veremos a glória final do Senhor na segunda vinda, quando Ele vai restaurar todas as coisas. Que mensagem poderosa, meus irmãos. Jesus passou por todo aquele sofrimento no seu corpo para nos trazer uma promessa de vida eterna, de vida plena. Ele prometeu restaurar todas as coisas para a sua glória. Concluindo, então, temos aqui a mensagem de destruição e reconstrução. Temos a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus teve o seu tempo destruído e reconstruído para levar nesse sacrifício todo o mal, destruir todo o mal e nos trazer a esperança de vida eterna, onde Ele brilhará eternamente na nova cidade em Jerusalém. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, viveremos prostrados diante do Senhor. Não foi isso que Ezequiel fez aqui, quando ele percebeu isso? Ele se prostrou diante do Senhor. Se estivermos diante da calamidade, na chuva, na tempestade, nos humilhemos diante de Deus, nos ajoelhemos, coloquemos a nossa boca no pó, clamando ao Senhor, pois, de fato, nós não merecemos a vida, merecemos a morte e o inferno. E se Deus quiser destruir toda essa geração, Ele o fará. Se Deus quiser deixar a nossa nação no exílio,
sob o poder de tiranos, Ele fará. O que podemos fazer é clamar ao Senhor, ajoelhar. E se estivermos na calmaria, na bonança, também devemos nos colocar diante de Deus, pois isso acontece por causa da graça dEle. Nós não somos dignos das bênçãos do Senhor, mas Ele, pela sua graça, nos abençoa e nos dá vida boa aqui nessa terra e vida plena depois na terra futura. Colocaremos então sempre a nossa vida diante do Senhor, nos prostrando diante dEle, pedindo bênçãos, clamando pela sua graça e agradecendo pelas bênçãos recebidas. Em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos diante dessa realidade? Viveremos pregando fielmente a palavra. Muitas vezes a palavra vai confrontar as pessoas. Ezequiel foi chamado para pregar aquele povo, dizendo, olha, o templo vai ser destruído, está sendo destruído, a cidade vai ser destruída. Essa era a mensagem dele. E ninguém queria ouvir aquela mensagem. Hoje também, muitas vezes, a mensagem ela chega de uma forma dura para as pessoas, porque não querem ouvir, elas querem fazer o que está no coração. Mas a palavra do Senhor nos mostra a realidade de quem não está em Cristo vai ser destruído eternamente. Nós temos um caminho, Jesus é o caminho. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por Cristo. Essa é a verdade, a mensagem verdadeira. Nós continuaremos pregando fielmente a palavra de Deus. E que Deus nos abençoe para que a gente continue firme nessa caminhada até a cidade restaurada, até chegarmos diante do Senhor, para a glória dEle. Terceiro lugar, como viveremos? Esperando essa realidade. Viveremos esperando a nova cidade. Ela vai ser muito melhor do que a Babilônia aqui. Ela vai ser muito melhor até que o Jardim do Éden. É uma nova realidade que será a terra santa prometida pelo Senhor desde os tempos iniciais, para que, como o texto diz, o Senhor habite com o seu povo em santidade e plenitude, como diz Apocalipse. Ele fala o tabernáculo de Deus, ou seja, a presença de Deus continuamente conosco. Portanto, prostremo-nos diante do Senhor para que passemos pela tempestade e cheguemos do outro lado, onde brilha o sol da justiça. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Fecha